Bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer muito grande a gente estar aqui, né, começando mais esse webinar, né, e a gente tem a alegria de estar com a gente aqui hoje com Jaime Ribeiro, né, para poder conversar com a gente sobre os jovens e as habilidades do século XXI, o que preciso fazer no mundo pós-pandemia. Né? Então, a conversa de hoje é uma conversa, né, com todos, nossa, vamos dizer assim, com todo mundo, mas especialmente com os nossos estudantes. Né? Então, é um prazer muito grande a gente poder estar nesse momento já, né, olhando e conversando, certo? E fortalecendo nossos estudantes num momento como esse que a gente vem vivendo, um momento tão difícil. Né? Então, eu queria começar dizendo a vocês que quem quiser pode se inscrever no canal da sede, né? Então, tem muita coisa bacana que vai estar acontecendo aqui nesse canal. E colocar para vocês, né, do agradecimento que a gente tem a Jaime, dele estar aqui com a gente hoje. Na verdade, o contato de Jaime, né, eu tive via Neuza, né, a gerente da Recife Norte, que fez um trabalho com ele, com os professores, né, gostou muito e conversou comigo. Eu disse, não, Neuza, né, se o sonho dele é falar com os estudantes, vamos organizar para que ele fale com os estudantes, porque é muito importante né, ajudar os nossos estudantes, né, colaborar com eles nesse processo. E aí eu queria agradecer também a todas as gerências regionais aqui do estado de Pernambuco, de educação, né, pela mobilização. Gerentes, coordenadores gerais de desenvolvimento da educação, né, os educadores de apoio, gestores escolares, professores. Então, a mobilização está no estado todo para que você, estudante, tenha esse momento aqui, né, conversando, escutando, dialogando, colocando as ansiedades, para que a gente possa sair daqui, de fato, mais leves, né, e com vontade mesmo, assim, de enfrentar todos esses desafios que são colocados para a gente. Então, né, eu vou começar aqui apresentando Jaime, né, agradecer aqui enormemente a Isabela, nossa intérprete, então quero agradecer a GIDH, né, que conversou com a gente, vem apoiando todas as nossas ações, para que a gente possa estar ampliando o número de pessoas com acesso ao que a gente está fazendo aqui. Então, Bela, muito, muito, muito obrigada, certo? Você é muito importante aqui. E aí, vou apresentar agora o nosso convidado de hoje, que ele é convidado, ele é de fora, mas ele é pernambucano, gente. Eu começo dizendo isso para vocês, que ele é pernambucano, né? Eu acho que isso é muito importante, estudou na ETEPAM, certo? Eu acho que isso aí é o mais importante da história dele. Brincando, viu, Jaime? Mas, assim, ser pernambucano, a gente sabe que mostra muita força, né? Então, vamos lá. Jaime Ribeiro, ele é engenheiro químico, especializado em gestão de negócios pelo UFPE e marketing pela FGV do Rio de Janeiro. É executivo da área de educação, escritor, palestrante e estudioso das competências do século XXI. Seus estudos giram em torno de temas como empatia, habilidades dos líderes do futuro e os desafios das relações humanas com o uso das tecnologias. É autor dos livros Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, Empatia Todo Dia, né? Aqui, Dora, a Raça do Amor, um livro infantil. Como executivo, ele liderou, né, times em grandes empresas como Ambev, Danone, certo? A gigante britânica da educação Pearson Education. Nesta última, foi diretor do sistema de ensino Dom Bosco, diretor de marketing, estratégia e transformação do negócio, certo? Então Jaime está aqui hoje para conversar com vocês, estudantes, sobre, né, esse momento que a gente vive, tão desafiante para todos nós, e especialmente para os jovens. Né? Então, Jaime, a palavra está com você, né? A gente vai começar, você conversando com toda essa turma aí que está nos assistindo, depois a gente vai ter um momento para algumas perguntas, para você poder também dialogar com eles, tá certo? Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a rede de Pernambuco, né, na rede de educação aqui do estado de Pernambuco,
falando para todos os nossos profissionais, mas também, especialmente, para os nossos estudantes. Maravilha, Ana, Isabela, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube. É uma alegria estar aqui com meus colegas, e eu falo colegas me referindo aos alunos. Eu lembro quando a Neuza me convidou para falar para os diretores e gestores das escolas, como você falou, Ana, eu falei para ela, Neuza, eu topo, desde que você consiga realizar um outro evento só para os alunos. Eu queria que você falasse com a Ana Selva, com o secretário Fred, falasse com quem quer que fosse, mas que era muito importante a gente falar, conversar com os alunos, porque estamos vivendo um momento muito atípico. E eu sei que no mundo da educação como todo, a gente fala muito no aluno como centro de tudo, de todo o nosso sistema educacional, e é muito importante que a gente também direcione essa fala para os nossos alunos. Como você falou, eu fui aluno da Rede Pública de Pernambuco e eu estou sempre de olho no que está acontecendo aí. Fui aluno do ETEPAM e também fui aluno do Paula Francinetti, que fica aí no Espinheiro. Não falei para você ainda, isso é uma surpresa. Também passei lá no Paula Francinetti, onde tive uma experiência maravilhosa, uma escola muito séria, uma escola muito comprometida com a educação. Então, as minhas raízes estão aí em Pernambuco e é uma alegria realmente poder me conectar com todos os alunos de Pernambuco. Obviamente, eu achava que um dia ia parar de estudar, Ana. Eu pensava que depois que concluísse lá o ensino médio, eu fiz química, fui aluno de química, que era o meu grande sonho, ser cientista ou descobrir coisas novas para a humanidade. Mas quando estava no ensino médio, eu falei, não, eu acho que eu posso ir um pouco mais adiante e decidi fazer engenharia química. E depois eu prometi que ia parar. Falei, não, eu vou estudar mais, está bem, agora eu preciso trabalhar, me preocupar aqui em produzir. Daí eu fui fazer uma pós em gestão de negócios na Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu falei, não, agora parou. E aí, esse agora parou, eu fui para os Estados Unidos, estudei inglês, estudei e-commerce, quando o e-commerce estava começando, e eu falei, agora parou. Agora eu não vou estudar mais, agora eu acho que já está bem. Daí eu decidi fazer uma pós em marketing na FGV Rio de Janeiro, e então, quando eu percebi, eu não parei de estudar mais nunca. Hoje eu estou estudando futurismo online, no Instituto for the Future, e tem sido assim, uma experiência maravilhosa. Ou seja, pessoal, eu não consegui parar de estudar. Isso não quer dizer que eu fui um aluno que adorava estudar, que gostava de estudar o tempo todo. Eu sempre fui muito curioso, mas eu acredito que o mundo tem mudado numa velocidade muito repentina, as coisas são muito voláteis, as coisas estão se transformando e estão exigindo que nós continuemos estudando e entendendo como é que isso vem acontecendo. Porque algumas pessoas, elas estão na escola, como outro dia eu também já estive dentro de uma escola. Mas outras pessoas não podem estudar. Tem até gente que não faz ideia porque precisa efetivamente estudar. Os pensadores e os futuristas falam que nós precisaremos estudar o resto da vida. Eles dizem isso, vocês vão estudar o resto da vida, e eles chamam isso de lifelong learning. É mais ou menos o seguinte, galera. Porque a gente vive agora num mundo que se transforma muito rapidamente, e nós também vamos viver mais do que os nossos pais e os nossos avós, quer dizer que nós precisaremos reaprender algumas coisas, reaprender novas profissões, reaprender alguns hábitos que nós não fazíamos nem ideia que precisaríamos por conta dessa coisa. Vamos viver mais. E porque vamos viver mais, estamos em um mundo em transformação constante, e por conta dessa transformação, precisaremos reinventar ao longo da nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos e adquirir
outras habilidades também. Habilidades que nós imaginávamos que jamais precisaríamos aprender ao longo da vida. E coisas que nossos pais e nossos avós não fizeram. Eles tinham uma profissão, escolhiam aquela profissão e passavam o resto da vida desempenhando aquele papel na sociedade. Mas calma aí, pessoal. Calma aí, galera. Isso pode não ser tão ruim. Você não pode imaginar. Como assim, Jaime? Você está dizendo que a gente vai ter que estudar a vida inteira. Eu achei que estava aqui no ensino médio, no 9º ano, chegando no ensino médio, e daqui a pouco ia fazer faculdade ou não tinha muita dúvida. Eu vou precisar continuar estudando? Gente, eu particularmente penso que me reinventar pode transformar o meu futuro menos entediante. Não é verdade? Se a gente pensa que a gente vai ter uma profissão, que a gente vai aprender uma série de habilidades, e que daqui a pouco a gente precisa aprender outras coisas, dá para imaginar que o mundo vai ser um pouco menos chato, ou que o tédio não vai nos abater como nos abateria se nós precisássemos fazer a mesma coisa o tempo todo. Óbvio que para quem escolhe ser professor, essas coisas são um pouco diferentes, porque não existe um dia igual numa sala de aula. Não existe um dia igual quando a gente lida com pessoas. É completamente diferente. Mas mesmo no mundo da educação, vivendo agora, a gente está percebendo como temos que desenvolver habilidades que nós não imaginávamos que precisaríamos. Como usar a internet para dar aula, por exemplo. Ninguém estava preparado. Todo mundo teve que aprender. Aqueles professores de humanas, aquelas pessoas que esqueceram passar longe de tecnologia e de matemática, agora estão estudando qual é a melhor forma de usar a tecnologia para poder desempenhar da melhor forma a sua própria profissão. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o maior pensador da atualidade, na minha opinião, é uma opinião de muita gente. O nome dele é Yuval Noah Harari. Ele disse que existe uma necessidade de estudo permanente para todos nós, mas não é apenas para o aprimoramento profissional, porque esse lifelong learning fala muito sobre reaprender para poder ser útil na vida profissional. Harari diz que esse lifelong learning, essa necessidade de aprendizado, ela não está condicionada apenas à competitividade no mercado de trabalho, ou a não se tornar obsoleto em seu próprio tempo, como ele fala, mas também para nós conhecermos a nós mesmos. Ou seja, o ser humano vai precisar aprender a vida inteira para poder ele se conhecer mais do que ele se conhece, porque as máquinas, a tecnologia está sabendo mais de nós mesmos do que nós sabemos. Muito provavelmente você agora está em casa ou está em algum outro lugar. Eu estou em São Paulo. A minha mãe mora em Recife, ela nunca veio aqui no meu apartamento, que eu moro aqui há pouco tempo, e aí de lá para cá ela não conseguiu vir me visitar ainda. O Google sabe onde eu moro. A minha mãe ainda não sabe onde eu moro. O Facebook sabe onde eu moro. Sabe exatamente onde eu estou, sabe que eu estou conectado com vocês, mas a minha mãe e um dos meus irmãos e grandes amigos meus que moram em Recife, eu moro no Rio, eles não sabem, não fazem ideia onde é a minha casa. Mas o Google sabe, inclusive sabe que nós estamos falando aqui, sabe que estamos todos conectados aqui. Por isso que é preciso que a gente conheça muito mais sobre a gente mesmo, porque a tecnologia tem avançado e conseguido entender muito sobre o nosso gosto. Sabe quais são as nossas músicas preferidas, mais do que o nosso melhor amigo? Se perguntarmos ao nosso melhor amigo quais são as bandas que nós mais gostamos e escutamos, provavelmente ele vai dizer 1 ou 2. Mas se nós perguntarmos ao Spotify, ele vai dar 10, 20, 100 músicas. Ele vai dizer para você o que você escutou há 1, 2, 3 anos atrás. Quer dizer que a tecnologia tem captado, tem capturado, tem entendido mais sobre o ser humano, sobre quem nós somos. Por isso que Harari diz que é tão importante nós nos conhecermos. Sabemos efetivamente quem nós somos. Isso parece papo de autoajuda, mas não é, galera. Eu estou falando dos nossos desafios desse mundo que é dominado pela tecnologia. E para manter a nossa autonomia, manter o nosso pensar de
A autonomia é quando a gente pensa por conta própria e a gente age por conta própria. Para que a gente consiga continuar pensando por conta própria e agindo por conta própria, para fortalecer as nossas virtudes, nunca foi tão essencial como no mundo atual que a gente conheça a gente mesmo, que a gente se conheça, saiba o que está acontecendo conosco. Provavelmente você chegou na escola, cada um de nós chegou na escola, porque alguém levou você quando você era pequenininho, era bem pequeno. Depois você ficou lá porque era obrigado. Não adianta você dizer, ou a maioria de vocês dizer, não, eu fiquei na escola porque eu adorava ficar na escola desde 5, 6 anos de idade. Há dúvidas sobre isso. Eu lembro bem quando eu fiquei a primeira vez na escola, eu chorei, queria sair correndo. Eu não queria ficar lá. E depois eu não queria ir para a aula. Eu fui obrigado a ficar na aula. Mas depois, com o tempo, eu fui ficando ali, estudar parecia ser uma boa ideia. Parecia ser uma boa ideia estar ali com meus amigos, me conectando, brincando, conhecendo professores. Aquela rotina acaba sendo abraçado por todos nós, né? A gente vai se acostumando com aquilo ali e parece efetivamente que estudar é uma boa ideia. É por isso que a gente ainda está por aqui, é por isso que vocês ainda estão aqui, é por isso que eu estou aqui. E eu tenho certeza que cada um de nós, incluindo eu mesmo, todos nós, somos capazes de lembrar de amigos ou parentes que eram super desenrolados, super inteligentes, e que nós olhávamos e dizia, puxa, essa pessoa vai brilhar, mas que por alguma razão, por algum motivo, desistiu de estudar. Foi embora, parou, não foi mais para a escola, alguns deles nós não tivemos notícias, outros sim, mas as pessoas desistiram. E você está aqui, eu estou aqui. Mas essa não é a história de todo mundo. Essa não é exatamente a história de todos. E não é só aqui no Brasil, em todo lugar. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás, eu estava por lá, inclusive, estava nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso lá, e eu vi um livro com a capa linda, uma capa incrível. Aquela arte da capa me saltou aos olhos. Esse livro chamava-se Educated. Educated é um título que poderia ser traduzido como educado, educada, educados. Sabe como é que é em inglês, né? Em inglês nem sempre as palavras têm gênero. E eu concordo muito com isso. É quando a gente pensa no engenheiro em inglês, como é que chama engenheiro em inglês? Engineer. E essa palavra é engenheiro e é engenheira. Quando você quer falar em médicos em inglês, você não fala médica e médico. É doctor. Doctor é um homem e é uma mulher. A palavra não tem gênero. Jogador de futebol, soccer player. Soccer player pode ser uma jogadora e pode ser um jogador. É muito mais simples. De fato, é muito mais simples. Eu gosto muito dessa dinâmica das profissões, das coisas não terem gênero. E aí essa capa me capturou. Depois dei um Google nesse livro chamado Educated. E aí, o que era isso? O que significava? Era educado? Era educada? Era educados? E aí eu fui olhar um pouco mais na orelha do livro e eu vi que era a história de uma garota. Automaticamente eu falei, Educada é o título desse livro. Essa garota é a Tara Westover. Ela pisou na escola pela primeira vez na vida aos 17 anos de idade. É a história dela, a biografia dela. Ela não sabia o que era a escola. Ela não sabia exatamente o que era a escola. O seu pai era um fanático religioso extremista, aquelas pessoas assim, extremistas mesmo, e acreditava que a escola corrompia as pessoas. Ele queria que Tara ficasse em casa para ajudá-lo com o seu trabalho. Ele tinha uma sucata, ferro velho, e basicamente ele recolhia sucatas na rua. Tinham 2 atividades da família: recolher sucatas na rua e preparar potes de pêssegos de comida para esperar o último dia da terra, o dia do juízo final. Era basicamente isso que a família fazia, e achava muito importante que Tara não fosse para a escola, ela e os seus 6 irmãos,
para que ficasse em casa cooperando para todo mundo se preparar. A família vivia se preparando para o fim do mundo no ano 2000. Olha só que curioso, que era o dia do juízo final, segundo o pai. O pai achava que quando virasse o relógio do ano 2000, o mundo ia se acabar. E aí, um dia, a Tara foi convencida pelo irmão, que era um dos irmãos mais velhos, o Tyler, que fugiu de casa e foi para uma faculdade. Ele foi estudar. E ele convenceu Tara a fazer uma espécie de supletivo, alguma coisa assim. Falou para ela que faculdade era muito bom. Então ela desconfiou que a escola poderia ser uma boa para as pessoas também. Diferente daquilo que tinham convencido ela ao longo de toda a sua vida. Imagina, 17 anos de idade. Talvez mais velho do que a maioria de vocês que estão aqui agora conosco hoje assistindo o nosso webinar. Bom, não precisa dizer, nós estamos aqui, isso foi o ano 2000, e nós estamos em 2020, que o mundo não acabou. O mundo não acabou. Esse apocalipse que a família da Tara esperava nunca chegou, mas eles continuaram acreditando que a escola não era necessária para os filhos. A verdade é que, depois de muito tempo, ela entrou na faculdade, continuou estudando, conseguiu com muito esforço. Eu não vou dar mais spoilers a vocês, porque isso está na descrição do livro. Tara hoje, em 2014, formou-se doutora, tornou-se doutora por uma das universidades mais respeitáveis do mundo, que é a Universidade de Cambridge, que fica na Inglaterra. Ela mudou toda aquela perspectiva que ela tinha em relação à educação. Inclusive, ela escreveu esse livro, um livro que foi publicado aqui no Brasil, com um título assim, muito doidão, eu vou usar a palavra. Esse livro ele foi publicado com o título A Menina da Montanha. Ele está até aqui comigo, eu não vou fazer propaganda do livro, mas é A Menina da Montanha. Eu, quando descobri que o Educated era A Menina da Montanha, eu parti, corri lá para comprar, porque eu queria ler esse livro, queria ler em português, porque ler em inglês romances, para mim, ainda é muito rebuscado, é demorado, leva muito tempo, e eu gosto de fazer essa leitura. Livros técnicos em inglês é melhor, livro de estudo como Homo Deus, como Sapiens, os livros do Harari, eles são bem bacanas para a gente ler em outro idioma, até para a gente praticar o inglês. Mas esse livro era um romance, era uma biografia, eu queria lê-lo em português, e aí aqui no Brasil eles lançaram com esse título, mas tudo bem, A Menina da Montanha, eu li A Menina da Montanha, é o livro Educated, com a capa linda, que também é a capa que não está tão boa no Brasil. Sabe aquele filme lá que tem um título incrível em inglês, e às vezes a gente vê a tradução e fala, meu Deus, o que fizeram com essa tradução, que não tem nada a ver com a tradução efetiva do seu original. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas esse livro aqui, ele é poderoso, ele é importante para todos nós. Foi um livro indicado por Bill Gates e por Barack Obama, e é um livro que eu recomendo também. Agora, eu também recomendo, Bill Gates, Obama, e eu também, Jaime, que sou um ex-aluno da Rede Pública de Pernambuco, e também acredito que a gente poderia ser melhor estudando. A gente também acredita nisso aí, e eu indico também esse livro para vocês. E assim como vocês, pessoal, eu acredito que vocês também enfrentaram muitas dificuldades para estudar. Eu também enfrentei muitas dificuldades para estudar. São vários desafios que existem na vida. Desafios familiares, desafios amorosos também, desafios financeiros. São muitas dificuldades que nós encontramos para estudar. Eu, particularmente, sou filho de pais separados, mas nenhum deles foi igual aos pais da Tara, que tentaram me convencer de que a escola não funcionava e que ela não era boa para mim, que as escolas não seriam boas para mim. E eu acredito que é o caso de vocês aqui também, senão vocês não estariam aqui. Então, é pouco provável que alguém aqui foi proibido de estudar, como a Malala foi perseguida por estudar, e como a Tara também foi proibida de estudar pelos próprios pais. Então, esse é o primeiro ponto, é o nosso ponto de partida. Nós já somos vitoriosos por estarmos aqui. Já somos vencedores por estarmos aqui. E hoje nós vivemos num mundo do acesso à informação. Um jovem hoje, com um celular, com 3G, 4G, Wi-Fi, não importa,
tendo internet, ele tem acesso a mais informações, a mais conteúdo sobre o mundo do que um presidente da República, um professor universitário na época dos nossos pais. Ou seja, você, com 14 anos, 13, 15, 12, 11 anos, com o celular na mão, com Wi-Fi, com internet, você tem mais acesso à informação na palma da sua mão do que um presidente da República tinha nos anos 90, que precisava consultar uma série de coisas, precisava de uma série de informações e assistentes para tomar decisões e para saber o que estava acontecendo no mundo. Hoje nós somos seres humanos muito mais poderosos. Nós podemos ir muito além do que as pessoas foram na época dos nossos pais e dos nossos avós. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, nós produzimos mais conteúdo e informação do que o que foi produzido em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, não se produziu tanto conteúdo do que nos últimos 5 anos. É por isso que não é à toa que nós chamamos esse mundo do excesso de distração. É muito conteúdo que existe para consumir. E aí não é tão fácil assim também a gente parar, se concentrar e ter foco para estudar, né? No mundo da Netflix, do Spotify, de milhões de vídeos no YouTube, de centenas de mensagens diárias que recebemos pelos aplicativos de mensagens, inclusive fake news, desinformação, cyberbullying, coisas que vêm para nós e que nós também temos que ter muita cautela, pensamento crítico, empatia, todas as coisas que nós precisamos como habilidade para poder transitar nesse mundo de excesso de informação, que é muita coisa boa e muita coisa ruim que está ali na internet. Mas de todo esse mar de informação, de conteúdo que é trazido para nós, o que é importante? O que é relevante? E no que você, estudante, aluno, deve prestar atenção? O que você deve parar para se dedicar a respeito? O que você deve efetivamente eleger como prioridade nesse mundo que é dominado pela tecnologia, para que a tecnologia não domine você? Que é mais importante que nós dominemos a tecnologia do que a tecnologia nos domine. Isso é muito importante. Todo ano tem uma reunião que acontece em janeiro, chamada Fórum Econômico Mundial. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Fórum Econômico Mundial, mas eles fazem um ranking de todas as habilidades prioritárias para que a pessoa seja bem-sucedida agora, no século XXI. E uma coisa muito curiosa que aconteceu nos últimos anos é que todos esperavam que o domínio seria das habilidades matemáticas, que o que ia figurar ali como importantíssimo para a sociedade, para que a pessoa fosse bem-sucedida, seria dominar programação, dominar o conhecimento de algoritmos e etc. Só que o que aconteceu foi completamente diferente do que os cientistas e os próprios futuristas acreditavam. O que se protagonizou, o que aconteceu nesses últimos anos é que as habilidades humanas, os chamados soft skills, foram os que viraram os grandes protagonistas no Fórum Econômico Mundial. Em resumo, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que lá essas pessoas, líderes mundiais, estudiosos, eles falaram que as habilidades humanas, como pensamento crítico, criatividade, empatia, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, solução de problemas complexos, seriam coisas importantes e relevantes para que a pessoa se tornasse bem-sucedida agora no século XXI. E a gente achando que era entender só de computador. Isso nos traz uma grande reflexão. Por que um mundo no qual a tecnologia avança exponencialmente, as habilidades humanas assumiram tanto destaque? Por que as organizações, as empresas, o mundo inteiro tem dado tanta atenção para esses chamados soft skills, essas habilidades humanas, para contratar, recrutar, treinar novos líderes e etc. Por que isso tem sido tão importante? Nós sabemos que a tecnologia vem avançando e nós sabemos que em 5 anos, mais de 50% das nossas atividades serão dominadas por robô.
robôs, pela inteligência artificial. Isso nos faz crer que precisaremos entender cada vez mais de programação, de coding, de inteligência artificial, o que isso não deixa de ser verdade. Efetivamente, isso é uma verdade. Só que, por outro lado, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais os robôs assumem atividades corriqueiras, mais nós precisamos entender de seres humanos. Quanto mais interações digitais nós temos, mais precisaremos reforçar a nossa capacidade de conexão humana. Essa conexão humana é que nos leva ao universo da cooperação. Por meio da cooperação é que somos capazes de ir mais longe. Mas antes de se beneficiar dessa cadeia de cooperação, todos nós, alunos, professores, Estado, diretores, todo mundo, pensadores, youtubers, todo mundo numa cadeia de cooperação, como no caso que nós vivemos agora, numa pandemia, em que todos tentam dar uma sua contribuição para que o mundo se torne... para que o mundo não pare efetivamente, nós temos que reforçar as nossas credenciais de vontade, de autonomia. Nós temos que, para emergir, para participar do mundo da cooperação, em especial do conhecimento, nós temos que reforçar as nossas credenciais de autonomia e de vontade. Porque nós estamos num mundo que foi dominado de surpresa pela pandemia. Como eu falei, ninguém estava preparado para fazer o que estamos fazendo agora. A escola, o Estado, a família, as pessoas, ninguém estava em absoluto preparado para fazer nada disso, ou para lidar com essa situação. E todos estão se esforçando muito para cooperar, para que toda a cadeia não sofra tanto com isso. Professores, alunos, todos nós estamos fazendo a nossa parte, ou tentando fazer o nosso melhor. Então, a gente precisa se perguntar, cada um de nós precisa se perguntar, qual o meu papel nessa confusão toda? O que posso fazer para que mesmo no meio dessa adversidade, da dificuldade, da escassez, eu possa seguir com meus propósitos e meus planos? E se eu não tinha planos, como é que eu posso aproveitar esse momento de dificuldade para me tornar mais forte e não mais fraco? Tem um pensador chamado Nassim Taleb. Ele tem um livro chamado Antifrágil, que eu recomendo bastante a vocês. É um livro gigante, mas ele é muito especial. Porque Nassim Taleb diz que o contrário de frágil, que é uma coisa que se quebra muito facilmente, não é o rígido, coisas que não se alteram com a queda, com o caos e etc. É o antifrágil. Ele usa essa palavra para classificar situações no qual, no meio do caos, no meio da dor, no meio da dificuldade, organismos, organizações, pessoas se transformam em coisas mais fortes. Em resumo, gente, é como se participando de um sistema caótico, ou de um sistema muito difícil, ou participando ou estando inserido em um meio que não está funcionando tão bem, nós nos fortalecêssemos diante dessa dificuldade. Eu penso que o homem é antifrágil. O ser humano, ele também pode se beneficiar do caos, da dificuldade. Nós podemos também nos tornarmos mais fortes depois desse processo de pandemia. Óbvio que para isso entra muito a parte do se autoconhecer, do pensamento crítico, de ser capaz, como falou lá naquelas habilidades que eu comentei há pouco tempo, que o Fórum Econômico Mundial elencou como a principal, que é a capacidade de resolver problemas. O Harari também fala um pouco disso, que nós precisamos ser capazes de resolver problemas em situações complexas. E resolver problema não é só aquele problema de matemática, de física, que o professor passa super difícil, ou de química. Resolver problemas significa estar diante de cenários impossíveis ou improváveis e sermos capazes de, por meio das habilidades humanas, nos transformarmos. Tem uma história muito bacana também que aconteceu com o Magin, que foi presidente da Ambev, que é a empresa que eu trabalhei há mais de 11 anos, que é a maior cervejaria do mundo. E, na época, ele era executivo da Lacta,
E ele chegou nas lojas americanas, foi encontrar o seu amigo, Sicupira, e perguntou, tentando oferecer, vender ovos da Páscoa. E aí o executivo das lojas americanas falou, não, eu não tenho espaço, não tem lugar nenhum para colocar ovos. Minhas lojas estão abarrotadas de mercadoria, não tem lugar para colocar esse ovo da Páscoa todo que você está falando. Então o Maginho desafiou, falou, e se eu arrumar espaço, você compra? E o Sicupira falou, compro, mas você não vai encontrar. Daí o Maginho foi lá para dentro da loja, entrou nas lojas americanas, olhou por todo lado e, de fato, não tinha nenhum lugar para colocar ovos da Páscoa. Talvez 5, 6, 7, mas aquilo não resolveria a transformação, o crescimento exponencial que ele queria fazer lá na Lacta. Então, teve uma hora que ele parou e fez, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? E, de fato, olhou para cima, como quem estava em prece, em oração, e quando olhou para cima e fez, ué, não é que esse teto está desocupado? E pouca gente sabe. Mas quando a gente entra hoje no mercado ou numa loja e etc., e vê aqueles ovos da Páscoa que ficam lá decorando as lojas, aquilo ali partiu de uma iniciativa de criatividade de um executivo que não se conformou com uma situação inusitada. Ele trouxe a criatividade, ele trouxe uma habilidade de resolver um problema para efetivamente conseguir o que ele queria. Esse tipo de coisa não se aprende em escola, gente. Essas coisas não se aprendem fazendo contas matemáticas. Ele não foi para casa e fez uma integral, ele não foi para casa e ficou tentando fazer conta usando trigonometria ou usando álgebra, qualquer outro conhecimento da álgebra para poder entender onde é que ele colocaria os ovos. Ele usou a capacidade dele de resolver problemas complexos e a criatividade. Por meio disso, ele conseguiu alcançar o que ele queria. Ele vendeu os ovos da Páscoa que ele precisava. Mas você não vai aprender na escola. Você vai aprender isso inspirando nos melhores, observando o que é bom, ouvindo os seus próprios sonhos. Por isso aquela história do conhece-te a ti mesmo. Você escuta os seus sonhos, aquelas coisas que batem lá dentro e que às vezes você não dá ouvido. Não deixe de ouvir os seus próprios sonhos. E não deixe também que esse sonho seja um sonho só de ter coisas. Ter o carro, ter a casa, ter uma profissão, ter não é motivo de felicidade de ninguém. Porque pode até parecer que ter é muito poderoso e é muito importante. Mas o ser, se ouvir, se conhecer, ter os seus sonhos muito bem claros, ter autonomia, ter capacidade de ir no meio do conflito, no meio da dificuldade, como aconteceu com Tara, como aconteceu com Magin, emergir e trazer o seu melhor, isso vai fazer você se sentir uma pessoa mais feliz. Mas antes de tudo, antes de decidir quais são os seus sonhos e o que você vai fazer da sua vida, pergunte-se primeiro uma coisa muito importante. Inclusive, se você vai estudar, se você não vai estudar, porque a todo mundo é dado o poder da decisão. Você tem autonomia, você tem livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Mas antes de qualquer decisão, você tem que se perguntar o porquê. Qual o porquê da sua vida? Qual a razão? Qual o porquê das coisas que você faz? O porquê é o início de tudo. Se você tem um bom porquê, o como e o quando se tornam só consequências. Então, por quê? Qual é o seu porquê? E se você ainda não tem um porquê, se você não sabe, se não sabe ainda, ou se não decidiu se vai continuar estudando, continuar buscando os seus sonhos ou construindo aquilo que você começou a construir há muitos anos e que, na verdade, começou a ser construído pelo esforço dos seus pais ou dos seus responsáveis que colocaram você na escola, insistiram para que você fosse à escola, pegassem na sua mão, visse o seu choro, fosse para casa chorando também, porque quando seu pai e a sua mãe deixou você na escola e você chorou porque você queria ir embora, pode ter certeza, você não viu, mas no caminho de casa, eles também estavam chorando, mas eles nunca te contaram isso. Eles nunca deixaram você ver as lágrimas deles. Então, diante da lágrima que começou com teu pai, com tua mãe, com teu responsável, com teu tio, com a tua avó que te criou, diante daquilo lá, se você encontra o seu porquê, mesmo achando que está tão difícil, ou que seus sonhos são superdimensionados, eu posso dizer o seguinte para você: continue. Porque sonhar grande e sonhar pequeno
dão o mesmo trabalho. O sonho grande e o sonho pequeno dão o mesmo trabalho. No campo do sonho, você pode desejar, sonhar e ter os porquês que você deseja, porque eles nunca são superdimensionados. E o seu porquê pode ser ajudar você mesmo, pode ser ajudar a sua família, pode ser fazer com que sua família tenha mais conforto, tenha orgulho do que você fez, pode ser ajudar o mundo a ser um lugar melhor, pode ser tanta coisa. Quando eu era mais novinho, tinha um pouco menos do que a idade de vocês, eu andava pelas ruas de Recife, pelos sebos, olhando quadrinho, adorava comprar quadrinho usado. Um dia eu parei numa livraria pequena que fica ali na Rua do Hospício e eu vi alguns livros muito interessantes, títulos fascinantes. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, aqui tem grandes segredos da humanidade. De alguma forma eu sentia no coração que aquilo ali eram caixinhas poderosas que me levariam onde eu queria ir no meu futuro. Eu sentia como se tivesse descoberto segredos da humanidade que a maioria das pessoas não sabiam. Olha que coisa! Eu achava que as pessoas não sabiam, não tinham prestado atenção naqueles segredos, mas eles estavam ali no centro do Recife para todo mundo ver. Era uma ingenuidade danada, né? Eu tinha 11, 12, 13 anos, talvez. Normal que eu tivesse tanta ingenuidade, tanto romantismo, vendo aquelas capas maravilhosas de livros. A verdade é que qualquer um poderia ter acesso a algum livro, mesmo que não tivesse dinheiro para comprar. Sempre existem umas caixas de livros na casa de um parente, de um conhecido. Sempre tem sebo que vende livro ao preço de um chiclete, muito barato. E por que eu achava que eu estava sendo escolhido pela divindade para ter acesso àqueles segredos? Eu era só uma criança boba, talvez. Mas mais tarde, pessoal, eu descobri que, de alguma forma, eu estava certo. Aquela criança boba estava certo. Os livros, o conhecimento, que é o conteúdo bom que hoje tem no YouTube, tem no Educa Pernambuco, que é a plataforma que vocês têm, está lá cheia de conteúdo para estudar. E algumas pessoas não acessam ainda. Meu Deus! Será que são aquelas pessoas que eu, como criança, diziam, por que as pessoas não veem que esses livros estão aqui na Rua do Hospício e elas podem mudar a vida delas? Eram invisíveis. A Educa Pernambuco ainda está invisível para algumas pessoas. Mesmo dos canais de televisão não chegam. Gente, eu percebi que eu estava certo, porque algumas pessoas continuavam não olhando aquelas caixas mágicas. De fato, algumas não tinham acesso. Alguns não passavam por ali, mas muita gente passava e não olhava. As pessoas viam os livros, as pessoas tinham acesso ao conhecimento, mas elas não enxergavam o que tinha ali. Por quê? Talvez elas não tivessem um bom porquê. Elas não conheciam os próprios sonhos? Não sei. Mas isso me faz pensar qual o poder de hoje. Aquilo era na minha época. Qual o poder de hoje, na época de vocês? É o conhecimento. É a vontade de melhorar. É dizer, não importa a dificuldade. Não importa se o sinal não chega aqui. Eu vou dar o melhor para construir o meu destino. Construir o meu sucesso. Construir o meu porquê. Dar ouvido aos meus sonhos. Por quê? Porque eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero encontrar o meu papel nesse mundo. Dizer não para qualquer dificuldade e desvantagem que a vida pode ter lhe apresentado. Talvez esse seja o seu porquê. Então, pessoal, vamos continuar. Porque esse mundo que está aqui depende de vocês. Aquele clichê de dizer que o futuro é dos jovens, que vocês são o futuro da nação. Parece muito clichê quando a gente é jovem, quando a gente ainda é adolescente. Mas depois a gente vê que, de fato, o futuro depende do que nós fazemos agora. E nós dependemos do porquê de vocês. E se depender de mim, o porquê de vocês, alunos da rede pública de Pernambuco, será muito grande, porque eu fui um aluno da rede pública de Pernambuco, depois eu virei um executivo de uma grande multinacional
internacional e me tornei também escritor. Mas o meu porquê não era me transformar no que eu me transformei. O meu porquê eram coisas como estar aqui falando para vocês sobre os meus porquês, para que o porquê de vocês fosse tão poderoso e o mundo se transformasse num lugar melhor do que aquele que eu vivo hoje. Porque eu confio o futuro das próximas gerações a vocês. Então é isso, gente. Vamos para as perguntas. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Então vamos lá. Depende de cada um a construção do próprio destino, né, Ana? Poxa, ô Jaime, assim, eu tô aqui emocionada, né? Adorei, assim, né? Tô aqui, não só eu, mas eu tô vendo os comentários também, né? Todo mundo gostando muito, né? E a gente vem trabalhando muito fortemente com a questão do projeto de vida, né? Que você fala tanto aí dos porquês, que cada um tem que ter os seus porquês, tem que ter esses sonhos, mas também tem que fazer para que esses sonhos aconteçam, né? E lutar, né? Fiquei assim, chega, estou emocionada de ver como tua história também ela é muito inspiradora, né, para cada um, certo? Para cada estudante, para cada pessoa que está aqui hoje te escutando, ela é muito inspiradora. Concordo muito quando você diz assim, todos nós já somos vitoriosos de estarmos aqui, né, onde estamos. Então, um grande caminho a gente já andou. Estamos na escola, né, os estudantes estão na escola, né, todo mundo aqui, né, exercendo a sua profissão, né, mas a gente tem grandes desafios pela frente, né, e sempre vai ter esses desafios. Então, eu estou aqui com muitos comentários, assim, super elogiosos, né, e aí tenho também algumas perguntas, Jaime. Então, assim, uma pergunta que eu queria logo te fazer era sobre o que é que você vê, veja, num momento difícil como a gente vive, que é essa questão, né, da pandemia, um momento em que a gente tem, de fato, a necessidade desse distanciamento social e que houve a suspensão de aulas, né, tudo isso daí. Mas, assim, diante de tudo isso, o que é que você vê que ainda, assim, que a gente pode tirar como positivo, certo? Nesse processo da gente de construção pessoal, que é tão importante para que a gente possa encontrar os nossos porquês, né? Então, como é que você vê um pouco isso, assim, esse momento que a gente está vivendo de tanta dificuldade mesmo, esses tempos tão difíceis, com o distanciamento social? O que é que você acha que a gente pode tirar daqui e como é que a gente pode, de fato, né, fazer desse momento algo que nos faça crescer, nos faça avançar? Bom, Ana, essa é uma excelente pergunta, porque a primeira coisa que me vem à mente sobre esse momento que nós estamos vivendo é a valorização do contato humano. Apesar da tecnologia estar presente na nossa vida, não é nenhuma novidade a presença da tecnologia. Nós já estávamos falando muito mais por WhatsApp do que por olho no olho. As pessoas podiam se conectar mais, mas nunca estiveram tão distantes. Então, hoje, quando às vezes a rotina ela massacra um pouco, tem que ir para aula todo dia, para o professor também tem que trabalhar, e tem professor que vive situações assim bem dolorosas com turmas. Existem turmas difíceis também, né, gente? Lembrar aí os alunos difíceis, tem professor que sofre também. Eu era um aluno bem difícil, tá, Ana? Eu não era um aluno muito CD, aquele que sentava na frente, não. Eu era do fundão, eu questionava muito. Lá no Paula, aí, se tiver gente da época do Paula, vai lembrar de mim, vai dizer, que é isso, Jaime? Eu preciso falar sobre o Jaime, porque eu dava muito trabalho. Então, eu imagino que eu fazia aquilo de alguma forma para chamar a atenção, para poder também movimentar a escola para mudanças, para que ela se preparasse melhor para entender os próprios alunos, coisa que hoje já evoluiu muito, né? Hoje, conversei com alguns educadores, com alguns gestores de escolas, quando eu estive aí falando para eles, aí, o pessoal do DL Norte, eu fiquei encantado com as iniciativas. A Sala da Empatia no ginásio pernambucano e etc. E aí, o que me vem à mente é essa necessidade da gente, a falta dos colegas, de encontrar os colegas, a falta da rotina também, que a gente reclamava tanto, ter que ir para a escola. Claro, a gente vê os números. Menos de 50% das pessoas estão efetivamente cumprindo
o distanciamento social. Só que estar na rua fazendo alguma coisa, se movimentando, algumas pessoas não podem ficar em casa, inclusive, não quer dizer a gente estar tão perto daquelas pessoas que nós amamos. Às vezes a gente quer ver uma avó, quer ver a mãe, às vezes a gente quer ver o professor, quer ter mais contato com os alunos, aquele professor que está um pouco mais idoso e aí não pode porque está no que a gente chama de grupo de mais frágil, né, um grupo de risco. Então, uma série de situações de, apesar de podermos ter contato com algumas pessoas, não necessariamente temos contato com todos que amamos. E se agora está um pouco mais relaxado, houve uma época que nós ficamos muito mais reclusos. Então, o contato humano, ele começou a ser muito valorizado. E essa vai ficar como lição. Essa lição vai ficar para o resto da vida para a gente. Certamente a gente vai esquecer daqui a 1, 2, 3 anos de que a gente ficou aqui e de que é tão importante a gente estar em sociedade. Certamente algumas pessoas vão esquecer, mas nem todo mundo vai esquecer e esse contato humano vai ser muito valorizado. E para que nós continuemos cooperando, evoluindo, fazendo com que a sociedade se transforme, nós precisamos desses níveis de cooperação. Então, para mim, mais do que uma transformação de autoconhecimento, mais do que uma transformação espiritual, mais do que uma transformação comportamental, essa transformação vai ser uma transformação social por conta dessa troca e da valorização da interação humana. Então, estar longe dos amigos é importante que seja lembrado depois para que a gente valorize cada momento da vida. Vai ser um desafio também quando chegar o momento do retorno. A gente não tem ainda a data aqui no estado de Pernambuco, mas quando chegar, como é que vão ser esses contatos, né, Jaime? Porque chegam com novas regras. Né? Como é que você vê isso para o jovem? Né? Como é que vai ser essa questão? Porque eu acho que a cooperação aí é muito importante, né? Bom, Ana, é bem importante que a gente se conscientize, não importa a idade, se é muito jovem ou se é mais velho, de que algumas mudanças precisam ser implementadas. Até na forma como a gente tenha contato, até ter a vacina, existe uma série de protocolos que terão que ser seguidos. Quando as escolas voltarem, nós provavelmente estaremos um pouco mais afastados, né, do ponto de vista físico. As cadeiras serão arrumadas em outro formato, talvez uma nova escola surja a partir desse ponto e a gente comece a trazer esses novos formatos como o formato que é ideal. Os contatos físicos serão mais restritos e a gente vai ter duas opções. Ou dizer, isso não pega nada, eu não estou nem aí, que é um nível de ignorância que às vezes nós somos acometidos pelo orgulho, pela nossa ignorância mesmo, ignorância de autossuficiência, de acharmos que não devemos nos proteger. E isso é importante que a gente esteja o tempo todo atento e refletindo sobre isso, ou a gente decida cooperar. E aí, na cooperação, é dizer obedecer regras. No Brasil, infelizmente, e não é um problema só do Brasil, que a gente viu o que aconteceu no Reino Unido agora, com o afrouxamento das medidas, as pessoas foram para a rua de uma vez, mas no Brasil a gente viu lá, aqui no Rio de Janeiro, o que houve quando relaxou-se a questão dos bares. As pessoas podem ir nos bares e aí começou a ter muita aglomeração e as pessoas queriam ficar na aglomeração porque elas estavam muito angustiadas, porque estavam muito tempo em casa. Quando a gente entende que cada um tem um papel individual para que tudo funcione, a gente consegue transcender essa necessidade de fazer o que quer para poder respeitar o outro. Eu vi isso em Chicago. No meu livro Empatia, eu falo sobre isso. Tem um capítulo que eu falo Empatia e Sociedade, que eu falo que em Chicago eu observei que a maioria das pessoas entendem que cada um tem que fazer o seu papel para que tudo funcione bem. E aí você vê lá metrô, carro, ônibus, pessoas, todo mundo passando meio que numa confusão, e quando você olha aquilo tudo funcionando, aquilo tudo mais ou menos limpo, porque cada um entende que tem um papel individual. Então, quando a gente voltar, os alunos voltarem à escola, eles precisam entender que eles vão ter um papel. Não, gente, você vai apertar a mão, gente, não dá. A aglomeração, não, gente, a gente precisa se conscientizar, porque você deixa de ser uma pessoa passiva para virar um agente de transformação da sociedade, cooperando para que tudo dê certo, para que as medidas não voltem atrás até a gente ter a vacina. Então, esse nível de consciência, de maturidade, é muito importante. Agora, só para concluir, Ana,
Eu não acredito que os jovens vão ter muita dificuldade com isso, porque o que a gente vê hoje é jovem reciclando lixo melhor do que nós fazíamos na nossa geração. A gente vê jovem hoje com nível de consciência em relação ao alimento melhor do que nós fazemos em nossa geração. Então, o nível de consciência do jovem é muito maior. Então, eu quero crer que as pessoas vão ter um nível de maturidade maior de dizer, gente, a gente precisa respeitar esse momento do vírus. Perfeito, perfeito, Jane. E aí tem algumas perguntas falando assim sobre esse jovem que nesse momento passou tanto tempo com as aulas suspensas, que está pensando em desistir. O que é que você poderia dizer, né, para esse jovem que está meio desanimado, né, depois de tanto tempo com a suspensão das aulas presenciais? Né? Tem muita gente perguntando nessa perspectiva. Pessoal, o desânimo é normal. A primeira coisa é não se culpar por desanimar. Ninguém pode, primeiro, dizer, poxa, por que eu estou desanimado? Poxa, por que está todo mundo motivado em ir para a aula? Tem muita gente e eu não estou. A primeira coisa é acolher essa sua emoção. Acolher e dizer, olha, eu estou desanimado. Mas espera aí. Aí lembra daquilo que eu falei? Qual é o meu porquê? Quem sou eu? Deixa eu me conhecer aqui. E aí isso não leva anos. Ninguém precisa ir para o deserto, a não ser o deserto de si mesmo. Ninguém precisa passar anos meditando. Peraí. Por que eu quero desistir? Não, vai ser difícil, a competitividade vai ser difícil, o Enem vai ser difícil. Olha, eu não tive tanto acesso aqui, eu perdi algumas aulas, eu não consegui aqui acompanhar direito no EducaPE, eu estou um pouco confuso, como é que isso vai voltar? A primeira coisa é, calma, gente. Calma. As coisas passam na vida. Nós vivemos já passamos por muitas dificuldades. Tem uma geração, a geração dos avós, a geração dos pais, que passaram por dificuldades sociais que vocês nem imaginam que existiam. Várias privações sociais. E ainda assim decidiram continuar. Há muito tempo atrás, tinha gente que não tinha direito à voz, a se expressar, alguns anos atrás. Nós hoje já temos o direito de nos expressarmos, falar a nossa opinião, poder dizer, olha, estou desanimado, ou não concordo, ou não está funcionando. Nós já temos uma liberdade para manifestar os nossos pensamentos. Acolha primeiro a sua emoção. Não, estou sentindo desanimado, eu acho que eu vou desistir. Mas se você acha que vai desistir, converse com alguém. Contate o seu professor. O seu professor talvez possa te dar uma palavra, ou trazer um relato, como o relato dele, que talvez vá te ajudar a continuar e a perseguir. Aí lembra daquilo, o porquê. Não é o porquê eu vou desistir, a razão. É o meu porquê. Quem eu quero me transformar. Não é quem eu quero de importante, de profissão, nem de ter carro, fazer coisas, não é nada disso. É quem eu quero ser no futuro. Por que eu quero conhecer? Porque estudar é uma obrigação, mas também, mais do que isso, é um direito. Porque você pode desistir, mas você tem o direito de usufruir o acesso ao conhecimento. E aí, gente, conhecer, saber como o mundo funciona, saber como se conhecer também, é muito importante para que a gente seja feliz no futuro. Então, o que a gente vê é relato de adultos que abandonaram lá atrás e se arrependeram. O que a gente vê é isso. Dificilmente você vai ver um relato de um adulto que diz, abandonei, parei e não me arrependo. Sou muito mais feliz sem conhecer. Essa pessoa não existe. Então, se essa pessoa não existe, você não vai ser o primeiro. Então, acolha a sua emoção, sinta a sua tristeza, a sua dúvida, mas procure alguém para conversar. Procure um adulto melhor, porque ele já passou por isso. Não estou dizendo que um jovem não tem capacidade de falar sobre isso, mas talvez alguém que esteja vivendo a sua própria angústia e que seja semelhante à sua, isso cria uma ressonância e vocês entrem no céus, ó vida, no muro das lamentações. E, gente, a gente pode mais. Os desânimos passam e a gente volta e não é legal olhar para trás e achar que a gente perdeu tempo. Vai ser útil. Acreditem. Verdade, Jaime. Eu estou cheia de perguntas aqui. Eu vou ler para você algumas, porque aí você faz um bloco, Tá. Né, de respostas, tá certo? Que tem várias perguntas aqui que vêm, né, de estudantes, de professores. Tem várias mesmo. Então, deixa eu sair lendo aqui. Tem uma da Letícia Camille que ela fala: como nós, do terceiro ano do ensino médio,
devemos encarar tudo isso? Pelo fato de pensarmos em vestibular, faculdade, tendo em vista toda essa carga que temos, pelo fato de ter que socializar deveres de casa, com aulas, com tudo. Aí tem uma outra, do Iago Carvalho, que ele fala assim: querido palestrante, o que você acha sobre a escola tirar nossa criatividade? Tem o do... deixa eu ver aqui. Tem aqui essa outra aqui, do Biel. O que acha sobre a tentativa de melhoramento de alguma habilidade que começou durante sua infância e na qual ela pode ser usada para exercer uma profissão? Tem uma outra ainda, que é Deocássia Souza. Diante desse cenário caótico, somado à influência das tecnologias, o excesso de informações, e tantas mentiras, fake news, nos perdendo de nós mesmos. E o nosso porquê já não é nosso. Como conciliar? E tem aqui da Glória Maria também, para você poder... O que devemos esperar dos nossos alunos pós-pandemia? Pois muitos alunos ficaram pelo meio do caminho, sem estímulos de continuar a estudar. Tá. Gente, são perguntas incríveis. Eu vou tentar trazer... Eu lembro do Iago e da Letícia. O nome, depois eu não consegui guardar todos os nomes, mas eu mando primeiro um abraço para todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela Letícia. Letícia, 3 anos atrás eu contratei uma pesquisa aqui para a empresa de educação que eu trabalhava para entender o pensamento do jovem que estava vivendo o processo Enem, vestibular. E a primeira coisa que deu nessa pesquisa, foi uma pesquisa que a gente trouxe muita gente para dentro daquela sala. Sabe aquela sala de pesquisa que é a sala oculta, você fica ouvindo as pessoas falarem? Foi essa pesquisa que a gente fez aqui, e essa pesquisa dizia o seguinte: primeiro, que os jovens que estão nessa linha, nessa reta do Enem, do vestibular, eles sofrem muito emocionalmente. Porque não é fácil, você vem naquela pegada, e aí quando você chega no ensino médio, você acha que está perto de terminar. No primeiro e segundo ano, você sabe que é treino, no terceiro ano é para valer. A carga é uma carga muito pesada, porque você precisa revisar tudo, você vai competir, ali vai dizer efetivamente quem você é. Você acha isso, que vai dizer quem você é, quais são qual a tua capacidade, quais os teus atributos, ou às vezes você quer só que aquilo acabe para mostrar que você chegou na tua linha de competência, que chama até onde você podia, e ponto, e esquecer aquilo todo. Óbvio, tudo isso são impressões emocionais. Na verdade, você vem, de fato, fazendo um trabalho de preparação ao longo de muito tempo e chega lá nesse momento de cobrança. A primeira coisa que a gente fez partindo dessa pesquisa foi começar a desenvolver ferramentas para ajudar na tranquilidade dos alunos. Olhar um pouco mais o processo de alimentação, para não esquecer de comer para estudar. Olhar um pouco mais como ele se conectava, parava um pouco. Lembra aquela história que eu falei? Calma, respira. Gente, quem está usando tecnologia e quem tem acesso, já existem aplicativos que trazem meditação. E por incrível que pareça, muita gente não praticar, gente como Steve Jobs, todo mundo conhece Steve Jobs, o cara que inventou o iPhone, o cara da Apple, que não está mais aqui entre nós, mas foi um dos grandes revolucionários do mundo. O Harari, que eu acabei de citar, que é o maior pensador da atualidade, ele também medita. Vários sábios, pessoas, executivos e etc. A onda agora é falar nessa coisa do mindfulness, que é a atenção plena, ou meditação. Então, você pode procurar situações que te acalmam. Quem não gosta de meditar e ora e se conecta por meio da sua crença de uma forma poderosa, sereniza o seu coração, use isso também, que é uma ferramenta poderosíssima que as pessoas esquecem de usar. Quem se tranquiliza com música, quem momento de encontrar esses instantes que você tem que eleger no teu dia a dia para dar essa tranquilizada. Via de regra, os professores não lembram muito de trazer isso. Eles vêm trazendo conteúdo que eles têm uma cobrança muito grande, inclusive eles estão se cobrando pelo sucesso de vocês. Então, lembra da autonomia,
Lembra do porquê. A primeira coisa que eu te digo, Letícia, é calma, respira, procura uma forma de se conectar com você mesma, com diminuir essa carga, porque o descanso, o ir e voltar é muito importante para o teu sucesso. E não só continuar conteúdo. Eu sou meio acelerado também, eu te entendo muito. E aí depois, o Iago e a segunda pergunta, que foi também sobre usar os potenciais dos teus talentos, são perguntas que se conectam. A criatividade da escola e a utilização dos talentos, né, de infância, as coisas que você efetivamente tem habilidades e que você pode usar para a tua vida. As perguntas são muito correlatas. Primeiro, Iago, a gente tem que lembrar que o modelo, estrutura organizacional, ele vem melhorando, ele vem mudando, mas ainda é um modelo educacional do século passado. Então, Pernambuco tem se destacado, eu tenho acompanhado aqui da mídia, tá, gente? Ninguém me pediu para falar isso, ninguém fez briefing comigo do que eu vou falar, não existe nenhum alinhamento sobre isso. É um pensamento livre meu, eu acompanho os movimentos e tenho visto indicadores muito bons de Pernambuco e um esforço genuíno. E os educadores que eu conheci aí, só para explicar para vocês como eu conheci essas pessoas, eu dei uma entrevista na Rede Globo aí, no lançamento do meu livro. No outro dia, eu fui pegar um documento do ETEPAM, lá no GERE, e aí as pessoas disseram, você estava dando uma entrevista, e aí começou que virou essa conexão por conta dessa entrevista que eu dei no Bom Dia Pernambuco, que de vez em quando o pessoal me convida para comentar algum tema. Por sinal, o último tema foi o ódio nas redes sociais. Olha que coisa curiosa. Depois vocês deem o YouTube aí, vocês acham no meu canal do YouTube essas entrevistas. E aí, gente, Pernambuco tem feito um esforço muito grande para trazer esse processo de adequar a escola ao nosso tempo. Não é fácil. É uma estrutura grande para movimentar, exige muito esforço. Para isso, eu tenho acompanhado, comecei a acompanhar o trabalho lá da Neuza, das pessoas, com gestores. Olha que bacana, trazendo executivos de mercado, como eu, tá? Que não, ou outras pessoas, para falar para os professores, os gestores de escolas públicas, para falar sobre metodologias de mercado. Mercado, quando eu digo, é da rede privada ou de empresas que já têm práticas bacanas, tentando capacitar e trazer essa modernidade. Isso tem um efeito na criatividade, como, por exemplo, a criação da Sala da Empatia, que eu falei lá no ginásio pernambucano. Iniciativa lá do professor, junto com alunos, com outros educadores. Isso é criatividade. O problema é que nós não podemos ancorar todos os nossos potenciais na escola ou no trabalho quando você for adulto já. Porque a nossa vida não é só trabalhar ou só estar na escola. A nossa vida é uma série de coisas. E o desenvolvimento da nossa criatividade, ela pode se dar em outros horários também. A escola provedora de conhecimento e deveria sim ajudar e apoiar no desenvolvimento da criatividade, mas se por alguma razão ela não está entregando tudo aquilo que você precisa para desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade do século XXI, inclusive está na BNCC, nas disposições gerais da BNCC, que a escola tem que trazer, e a BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, tá, pessoal? Um documento. Se a escola ainda não consegue entregar o que você espera, desenvolva essa criatividade de outra forma. Quer ver? Você tem acesso ao YouTube, você está aqui. Existem vários cursos gratuitos de criatividade que podem te apoiar. Lembra da história da autonomia que eu falei? De como consumir o conhecimento? A gente pode consumir. Tem uma série de vídeos muito legais, vídeo de humor, entretenimento, séries maravilhosas. Eu estou vendo uma série que eu estou adorando. Eu adoro séries, mas também tem muito conteúdo bom, preparado para educar a gente. Vamos usar isso aqui, assim como a Tara se preparou para entrar na escola, na faculdade aos 17 anos, estudando sozinha também, procurando, a gente precisa fazer isso. E aí, levando para outra pergunta sobre as habilidades pessoais, para a gente levar isso para a vida, às vezes eu sou engenheiro químico, pessoal, e eu escrevi 2 livros sobre empatia, e todo mundo me pergunta, que danado é isso? É o long learning journey, já, que você pratica, você vai mudando. Já foi professor, já foi executivo de cerveja, da educação, é escritor, é palestrante. Por que você faz tanta coisa e vai mudando tanto? É porque você é um camaleão? Não. É porque eu vou me adaptando aos meus porquês. Então, se você gosta de fazer algumas coisas e tem habilidade, continue fazendo essas coisas.
talvez isso seja muito determinante para a profissão, para o teu futuro, para o que você programa para o teu futuro. Talvez essa criatividade, se você virar professor, vai te ajudar a desenvolver a criatividade em pessoas como o Iago, que quer tanto desenvolver a criatividade, queria mais suporte da escola. O que importa é a gente não esquecer quais são essas habilidades, continuar praticando-as, trazendo essas habilidades para a nossa vida, para que a gente continue. Quer ver um exemplo prático agora, só para concluir? Eu escrevi livros, mas eu escrevo desde os 12 anos de idade. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui ouvindo que escreve. Mas imagina que nunca vai poder publicar um livro. Imagina que talvez seja difícil. É muito difícil mesmo publicar um livro, tá, gente? Não é fácil, não. Mas quando você sonha, lembra do sonho pequeno e do sonho grande? Dá o mesmo trabalho. A diferença é que eu comecei a escrever lá com 11, 12 anos e eu não parei de escrever. Eu comecei lá escrevendo música, lá no Paulo Francinetti, com meus amigos, lá atrás, no fundão, simulando uma banda de rock chamada Bomba H, que era Bomba Harmonia, que ia trazer harmonia para o mundo em conflito na época da Guerra Fria. Começamos fazendo canções sobre amor e sobre mudança do mundo. E aí, depois dessas canções, eu comecei a fazer contos. Canções de amor para as meninas, meus crushes, quando eu tinha 14 anos. E depois eu fui escrevendo mini-contos, fui fazer um curso. A escola que eu estudei, a universidade que eu estudei, eu fiz engenharia química. Ela não ensinava a escrever. Então, eu fui num curso de... até hoje eu recebo e-mail deles, de gêneros literários, e fui aprender algumas técnicas de escrita para poder me tornar escritor. E depois as coisas aconteceram. Mas eu procurei. Ninguém lá na estação literária do Flamengo, no Rio de Janeiro, me procurou e disse: vem cá, você é um engenheiro, um executivo de uma cervejaria, e eu estou vendo aqui na tua cara que você é um escritor. Vem se matricular com a gente? Às vezes acontece. O destino chama. Mas eu ainda acredito que o destino, o futuro, somos nós que criamos. Joia, Jaime. Ainda tem tanta pergunta. Eu vou para aqui, estou pegando aqui mais duas para você, por causa do seu horário, do tempo da gente. Mas eu queria que você respondesse essas duas aqui. Da Larissa Teles, ela diz o seguinte: como é que vai ser para os estudantes, né, já que você fala tanto da tecnologia, como é que vai ser para os estudantes que têm acesso restrito, né, às tecnologias, né, e à internet? Né, que isso é algo muito difícil. E também o Davidson Soares, que ele pergunta assim: como ficará o conhecimento e o preparo, né, para o vestibular dos alunos que têm mais dificuldades em aprender? Tá. Eu parei de te ouvir, Ana. No... Ainda não viu, então deixa eu falar. A segunda pergunta, eu ouvi a primeira pergunta. Então deixa eu falar de novo. A segunda é do David Soares. Tá. Ele diz assim: como ficará o conhecimento e o preparo para o vestibular daqueles alunos que têm mais dificuldades em aprender? Tá. Então, aí tem essas duas. Essas duas aqui que eu acho que daqui dá ainda para você responder antes da gente ir fechando. Dificuldade em aprender, e a primeira foi sobre o... sobre quem tem acesso restrito às tecnologias. Restrito. Tá. Duas excelentes perguntas também. Gente, a maior preocupação hoje, nossa, dos educadores, é a falta de acesso à tecnologia. Nesse momento agora, que é tão importante que a tecnologia alcance todo mundo. Isso é uma coisa que está nos preocupando bastante. Aqui em São Paulo, foi feita uma campanha chamada Gaveta Não Aprende. Essa campanha foi feita por uma organização não governamental, uma ONG, que ela convida as pessoas a abrirem as suas gavetas e olhar se tem computador, se tem tablet, se tem celular, o que tem aí que pode ser usado por estudante da rede pública que não tem acesso ao digital ainda. Então, até aqui a minha esposa, ela doou um notebook, a gente deu uma limpa aqui nas coisas que a gente precisava, e eles vieram retirar em casa, um trabalho super sério. Deem depois um Google aí para vocês entenderem como funciona, e quem sabe
essa campanha não é uma campanha que surge também em todos os estados. O que eu proponho aqui, porque existe realmente uma preocupação, é que até os próprios estudantes, por meio do uso de hashtags a cidadania digital, eles podem se unir e fazer uma campanha para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que isso é o papel da sociedade civil, nem o papel do Estado. Eu não estou dizendo que isso é o papel de um ou de outro. Isso é um papel de quem quer impactar o mundo de uma forma positiva, não importa em que parte da cadeia de cooperação essa pessoa se encontra. Aqui foi uma ONG, que deve ter começado com a ideia de uma pessoa, que talvez seja até um estudante da rede pública. Eu tenho uma grande preocupação, e nós todos, educadores, temos uma grande preocupação com essas crianças, com essas pessoas que não têm acesso. Agora, no mundo pós-pandemia, uma das pautas prioritárias para as políticas governamentais é o processo de inclusão digital. Eu sei que aí em Pernambuco esse processo já vem acontecendo. Eu não sei o tamanho do movimento ainda, porque eu estou longe. A Ana consegue responder melhor. Mas eu sei que vem acontecendo. Mas também é um movimento que é um movimento complexo, porque não é tão simples aparelhar todas as escolas, todos os alunos de uma hora para outra, em especial quando os alunos não estão na escola, estão em casa. E, de fato, tem lugar que não tem 3G, tem lugar que a televisão mal chega também. Esses lugares ainda existem. E esse é o maior problema, não só da escola, mas de toda a estrutura educacional do mundo. Porque as pessoas têm menos informação. Com menos informação, as pessoas não conseguem exercer a sua cidadania. Virou pauta prioritária, né, Jaime? Virou. A questão da inclusão digital, diante dessa situação, ela virou uma pauta prioritária agora para a sociedade, né? Para todos, né? Inclusive, já tem até projetos também que estão colocados lá na Câmara Federal, voltados para essa questão também, né? Porque, de fato... Importante... Oi, desculpa. Diga, é importante acompanhar as políticas governamentais, e aí vocês ainda não... A maioria ainda não tem... não vota, não tem ainda não pode ainda votar, mas vocês podem pedir aos políticos que os seus pais votaram, escrever, mandar e-mail, ir em debate, cobrar e perguntar, dizer qual é a sua política de inclusão digital antes de vocês votarem. Porque, infelizmente, isso é importante a gente falar aqui de cidadania, pessoal, que às vezes a gente está lá, tem contato com o político, e aí ele não sabe exatamente o que você espera, e às vezes, o político, eu lembro anos atrás, em Recife, prometendo festa. Gente, a juventude quer festa, mas ela precisa muito mais de educação. Então, a gente precisa cobrar isso, e cobrar isso não quer dizer brigar, não quer dizer cobrar, dizer, gente, a gente precisa que você tenha um desenho sobre política de inclusão digital. Esse movimento vai vir pelo Estado. Quando eu digo pelo Estado, vai ter um movimento no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, porque precisa-se disso, porque está na cara aqui o que está acontecendo agora, mas a sociedade civil também pode fazer isso. Quer ver uma coisa, um exemplo? Vou dar um exemplo de empresas como Boticário, Ambev, Itaú, doaram para ajudar, construíram hospitais para ajudar no combate à Covid-19, e empresas também estão se destacando nesse processo. Eu ficaria muito feliz se grandes empresas de educação, essas empresas que também lucram na rede privada, se propusessem a se unirem por meio da cooperação e fazer a inclusão digital da cadeia pública. Não é tão simples, gente, porque a cadeia pública, ou quando eu digo a rede pública, ela deve ser, se não me falha a memória, quase 80% de toda a cadeia de alunos, entre 75% e 80%. São 40 milhões de alunos, se não me falha a memória, no Brasil, dentro da rede pública. Então é muita gente, talvez a rede privada não consiga, mas existe gente muito bem intencionada, o Lemon, o Chain, empresas como o Grupo SEB, né, que é do Chain, são empresas que são muito respeitáveis, que com certeza eles devem estar pensando em alguma coisa, mas eu queria que isso acelerasse, que eles cooperassem entre si para ajudar essas pessoas que estão fora da inclusão digital. A outra pergunta fora da inclusão digital é como nós vamos com as pessoas que têm dificuldade de aprendizado, né?
A tecnologia... Tá... Quem foi que perguntou qual é o nome dela? Só para... É Letícia, não, né? Não, Letícia foi a primeira. Davis e Soares. Como? Davis Soares. Davis. Isso é uma pergunta linda que você está fazendo. Não tem outra palavra para colocar sobre essa pergunta. E o que eu posso te falar é do ponto de vista da tecnologia. A tecnologia tem se preparado, o mundo tem se transformado para fazer inclusão. E quando fala inclusão, inclusão é se preparar para portadores da deficiência visual, portadores de deficiência auditiva. Sites hoje que não têm acessibilidade estão tendo grande dificuldade de aceitação. E quando eu digo aceitação, são empresas. Empresa que não tem ainda um site com acessibilidade, que já existe, é uma empresa que está para trás, digamos. Ela não está assumindo o seu papel na sociedade. Essa pandemia ela serviu para revelar algumas dessas empresas. Empresas que cooperam, que ajudam a sociedade, e empresas que não estão nem aí para a sociedade, só querem lucrar. Algumas empresas subiram preços de produtos. Outras trouxeram mais acesso para que as pessoas se beneficiassem. Então, depois, a gente pode fazer escolhas do que a gente consome e do que a gente não consome. O que a gente tem visto é um movimento muito genuíno dos educadores em falar em exclusão. Por exemplo, ontem, estava ouvindo de uma amiga, que ela é autora, ela está escrevendo um material do ensino fundamental, e ela falou assim, Jaime, eu vi um negócio hoje muito bacana, que ela estava desabafando, né, dizendo que a orientação aos professores no material, elas começavam a fazer, na orientação, eles começavam a fazer orientações inclusivas, e isso é muito bacana, porque não é mais aquela orientação seca que não acolhe, que não fala com o professor, que não ensina o professor o que ele tem que fazer, são orientações que já olham essa perspectiva de quem tem mais dificuldade ou quem tem algum tipo de deficiência. Então, também é um movimento que já está acontecendo, e eu fico feliz e fico triste. Fico feliz porque eu estou vendo que isso está acontecendo e está vindo com tudo, está se falando muito sobre isso, por isso que a gente depende tanto de vocês, dos porquês de vocês, que a gente falou aqui na nossa fala, mas isso deveria ter acontecido há um tempo, mas o mundo inteiro está um pouco também atrasado em relação a isso. Alguns países já têm acessibilidade física, mas a acessibilidade digital, o mundo digital ainda está se desenvolvendo e compreendendo. A questão do áudio como uma plataforma, uma mídia importantíssima que tem virado tendência, essas coisas todas precisam se tornar mais realidade agora na nossa vida. É verdade. São desafios que estão postos, né? Exatamente nesse momento que a gente está vivendo. Veja, Jaime, assim, eu estou preocupada com o seu tempo, né, que você colocou para mim. Então, a gente tinha ainda vários comentários, mas e várias perguntas também, né, de várias pessoas falando sobre essas questões que você vem discutindo aqui com a gente, né, sobre essa questão do estudante que, de fato, não parece ter vontade, né, de fazer diferente, e principalmente num momento como esse, da pandemia. Então, é um momento mais difícil. Então, a gente tem aqui a Alessandra Maria, que faz assim, uma parte dos jovens estão estagnados, não querem buscar tudo nas mãos. Né? Isso é um pouco da minha realidade. Então, Ana, está colocado, diga. Queria só, se você me permite fazer, eu vi uma pergunta aqui, que eu tinha travado ela para falar, que eu acho que é muito importante e relevante, e eu queria falar um pouco sobre essa ainda, vou pegar, se você me permitir, ainda pegar mais de 5 minutos para falar um pouco dessa estagnação do jovem, e etc. Pronto. Primeiro eu vou começar pela pergunta que eu vi aqui, que é da Iria Carolina. Eu não sei o que acontece com Tamandaré, que Tamandaré, eu não sei se Tamandaré tem milhões de alunos, mas a galera escreve muito aqui, né? Tamandaré que eu vi aqui agora. Visto, né? Os horários de sono estão muito trocados, como falar em rotina e determinação para nossos estudantes em meio a uma pandemia. Da Iria Carolina, da Erém de Tamandaré. Exatamente. Muito importante essa pergunta sobre o sono, porque, por incrível que pareça, algumas pessoas não entendem o quanto isso afeta o aprendizado, o quanto isso afeta a rotina, o quanto isso afeta a vida das pessoas.
Eu li um livro que foi indicado pelo Bill Gates também, assim como esse livro que eu falei, eu vou aproveitar e vou indicar para as pessoas, né? Que é bom. Por que nós dormimos? Esse foi um livro que o Bill Gates também indicou. Eu gosto muito das listas do Bill Gates. E ele fala um pouco sobre esse mecanismo do sono e o quanto o sono nos ajuda no processo de aprendizagem. E como nós sabemos que o jovem gosta muito de dormir, o adolescente dorme muito, e às vezes a gente acha que isso é preguiça. Já vou emendar com a outra pergunta, que a gente acha, não, o jovem não... Eu escuto muito, jovem não quer nada, o jovem é preguiçoso, o jovem só quer dormir. Gente, isso não existe. Isso não existe. E eu vou explicar por quê. Primeiro, os ciclos de sono do adolescente e do jovem são diferentes. Isso não quer dizer que nós devemos, ou o educador fala, não, deixa o adolescente dormir o quanto ele quiser que ele vai aprender mais. Não é bem isso. Quando você não tem rotina, quando você não estrutura estudo, dormir, etc., a chance de você não ser bem-sucedido nas coisas que você faz são gigantes. Mas é preciso que você respeite o seu sono. E aí, respeitar o sono não é só dormir até meio-dia, 2 horas, não. É no dia anterior também, ao invés de ficar assistindo Netflix até as 3 da manhã e dizer que dorme muito, ao invés de ficar, né, no YouTube lá vendo vídeo até tal hora, ou conversando no WhatsApp ou fazendo qualquer outra coisa, você saber que precisa descansar para poder estudar, para poder absorver, para poder fazer uma prova, e por mais que você tenha resistência, seja forte, se alimente bem, seja jovem, diria, não, eu durmo poucas horas porque eu sou jovem, eu não gosto de dormir, é perda de tempo. Isso não é verdade. A ciência, e a gente tem que acreditar na ciência, tá, pessoal? Ciência está aí para a gente acreditar na ciência. Se tem alguém falando para vocês coisas que não condiz com a ciência, siga a ciência, não acredite. Então, a ciência diz que dormir é importantíssimo para o processo de aprendizado. E o jovem, sim, ele precisa dormir mais um pouco. Não tem nada a ver com preguiça. Mas, obviamente, isso precisa calibrar. Meu pai, por exemplo, ele saía do trabalho às 9, 9 e pouca, ia lá e dizia, se eu chegar aqui, vocês estiverem dormindo, eu vou jogar um balde de água em cima de vocês na cama. Ele dizia isso, e óbvio que ele nunca jogou essa água, até já pegou, já encheu o balde. Ele queria nos ensinar a ter responsabilidade. Dormir cedo e acordar, já deu 11 horas de dormir, já estava bom. Ninguém precisa dormir 15, 16 horas, que é preguiça. Mas é importante respeitar os ciclos de sono e manter a rotina. Eu, por exemplo, às vezes eu fico aqui em casa, estou trabalhando de casa, coloco calça, coloco roupa como se fosse para trabalhar. Às vezes eu não faço isso, mas eu tiro o pijama, eu faço uma rotina acontecer na minha vida. É importante. O segundo é tirar essa ideia de que o jovem não quer nada, que o jovem de hoje não está interessado. Sabe há quanto tempo existe essa conversa, pessoal? Sei lá, 100 e tantos anos, milhares de anos. Sempre a gente acha que as gerações seguintes não querem nada, que é a geração perdida. Vocês nunca ouviram, não? Essa geração está perdida. Meu Deus, eu escutava rock e as pessoas mais velhas diziam que a minha geração estava perdida. E a minha geração está aqui. E depois a gente começou a dizer que a geração de agora está perdida por causa do TikTok, que só fica lá vendo aquelas coisas, isso aqui, isso aqui lá, e não fala nada, e a gente acha aquilo ali. A gente tem que ter uma compreensão das dinâmicas de geração, e a gente sempre acha que as próximas gerações estão se perdendo. O que a gente precisa atentar é o quanto nós, educadores, que conhecemos de inteligência emocional, que entendemos tanto como as coisas funcionam, abrimos mão de nos colocar na situação de educador, de pai, de mãe, de tia, de avó, de responsável, e nos tornamos amiguinhos dos nossos filhos. E amiguinhos eles têm muito na escola. Eles precisam de pais, de responsáveis, de avós, de professores, e não de brothers, de amiguinhos, de tamo junto, de referências. Se nós abrirmos mão disso, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. E eles vão ser orientados pelos pares. Estão todos conectados. Na minha época, eu ia para casa, acabou a escola, almoçava, batia aquele prato de feijão desse tamanho que minha mãe morria quando via o meu prato, enchia o prato, queria comer muito, né? E aí, depois,
sentava, assistia um pouco de televisão, não tinha Netflix com 1000 opções, eram Manchete Globo, outra, lá Tupi, sei lá o quê, e depois ia estudar, brincava um pouco, depois que acabava de estudar, brincava, ia ler, lia gibi, lia livro, fazia alguma coisa e tal, e encontrar os amigos na esquina. Essa era a minha rotina. E aí, eu não tinha contato com meus colegas do colégio mais. Agora não, agora o jovem vem para casa, acabou a aula, quando ele está indo para a aula, ou agora que está conectado o tempo todo e continua tendo contato o tempo todo com seus pares. Ou seja, a influência dos pares é muito maior. E nem sempre o meu colega de 13 anos sabe responder as perguntas que eu preciso tendo 13 anos. A gente precisa da orientação dos educadores. Por isso que eu falei lá atrás, procura um educador, procura alguém que é referência. Eu me aconselhava muito com as pessoas, com meu tio, eu tinha um vizinho que era juiz, quando eu morava em Olinda, eu gostava de ir lá para conversar com ele. Eu via ele estudando até tarde, ele não era juiz ainda, era advogado, que é doutor Luciano. Ele é até juiz ainda aí. Acho que até da comarca infantil aí em Pernambuco. Não tem tempo que eu não falo com ele. Doutor Luciano. Doutor Luciano, ele ficava lá, antes de ele ser juiz, ele ficava estudando até tarde. Aí eu perguntava, doutor Luciano, você está fazendo o quê? Ele falou, estou estudando, Jaime. Quero fazer o concurso para juiz. De madrugada estudando, às vezes eu passava lá, ele estava estudando, e eu me aconselhava com ele, perguntava as coisas para ele. Então, existem pessoas para nos dar referência. Nós temos que procurá-las. Que bom, acho que isso é muito importante mesmo, Jaime, a gente poder escutar tudo isso nesse momento. Eu sei que teu horário está meio apertadinho, mas eu vou fazer uma perguntinha e já peço a você que emende com a pergunta, uma mensagem assim final, certo? A gente tem muito jovem aqui nos escutando, a gente tem também muitos professores, então você emenda, mas eu não queria deixar de fazer essa última pergunta, porque eu achei que a gente, assim, que era, coroava quase que tudo que a gente estava colocando aqui, quando eu tenho aqui uma pergunta que diz assim, ei, professor, quais são os livros que o senhor mais gosta e recomenda para pessoas iniciantes? Né? Então, acho que é muito importante a gente ter, né, pessoas aqui vendo essa vontade mesmo, como você disse, de ter autonomia também na busca, né, dos seus porquês, né? Então, assim, eu queria que você pudesse aproveitar, fazer essas recomendações e já se encaminhar para a tua mensagem assim, final para professores e para estudantes que estão aqui com a gente. Né? Tinham muitas perguntas, já todas, sobre a questão do entretenimento na escola, sobre tudo, sobre essa questão da estagnação, das dificuldades, de todos esses cuidados. Né? Eu acho que muita coisa você já falou nas suas respostas, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. E a gente sabe que é muito bom também quando uma reflexão como você fez, ela suscita novas reflexões. Eu acho que é esse o grande papel para impulsionar, né, cada um de nós a seguir em frente. Então, assim, fica com você já, por causa do teu horário, para você poder fazer assim, uma mensagem final para a gente, para estudantes, para professores, gestores, para todo um time de profissionais que estão aqui e para todos os nossos estudantes que estão aqui também. Maravilha. Então vamos lá falar de livros, que eu gosto tanto de falar de livro. Como é o nome dela que perguntou? Não sei se foi... Não, foi assim, senhor Eduardo. Tá. Tá. Senhor Eduardo. Tá bom. Tem alguns livros que eu recomendaria. Eu gosto muito dos livros do Yuval Noah Harari. Exemplo, esse livro aqui, que é o Homo Deus. Eu gosto bastante. Ele fala sobre o futuro da humanidade. Como a inteligência artificial, a nanotecnologia e tudo que está acontecendo agora vai influenciar em quem nós nos tornaremos. Eu recomendo também o Educated, que aqui no Brasil é a menina da montanha, tá até aqui separado, né? Gente, não... horrível o título, mas esse livro é incrível para entender. E aí é um livro leve, ele fala da biografia da menina para pensar sobre a dificuldade que ela teve para estudar, sabe? Não dá aquela explosão de história, não tem muito... Ela tem algum tipo de abuso dentro de casa com o irmão e etc. Abuso assim, físico mesmo. Então, é um livro que ajuda a gente a refletir sobre as desvantagens que as pessoas podem ter e como elas, por vontade, elas podem quebrar essas algemas e continuar
a sua jornada, né? A sua vida. Eu gosto bastante do Harari, inclusive o Harari tem um outro livro, que é o 21 Lições para o Século XXI, que é esse livro aqui também. É um livro que eu gosto bastante. Ele fala sobre o futuro, mas ele fala sobre um futuro mais próximo, um futuro que é um futuro imediato. Ele fala sobre fake news, ele fala sobre terrorismo, ele fala sobre as coisas que estão acontecendo agora. Óbvio, não poderia deixar de falar também esse livro aqui, o Empatia, que é o Porque as Pessoas Empáticas Serão os Líderes do Futuro, que é o meu livro. Não estou falando como propaganda, mas eu estou falando que é um livro que é importante para as pessoas entenderem como as habilidades humanas protagonizarão o futuro, como a gente se prepara por meio das habilidades humanas para protagonizar o futuro. Eu gosto bastante também do Escravidão, é um livro que é muito legal, do Laurentino Gomes, está aqui também, é um livro que ele mostra bastante sobre a nossa história, sobre como nos tornamos o país que nós nos tornamos. Esse Porquê Dormimos, eu fui ler para poder entender como é uma parte da ciência que ela é muito ainda pouco observada. Então, para quem quer fazer ou conhecer, olhar uma coisa completamente diferente, eu recomendo muito. Pessoal que gosta de livro de história, assim, livros de histórias, que contam histórias, que cruzam história, ficção e realidade. Eu gosto muito do Pilares da Terra, é um dos meus livros assim preferidos. Pilares da Terra. É um livro, do Ken Follett, que é maravilhoso. Para quem gosta de biografia, o meu biógrafo preferido chama-se Paul Johnson. Paul Johnson escreveu sobre Napoleão, ele escreveu a história do cristianismo, a história do judaísmo. Então, os livros do Paul Johnson, eles são maravilhosos. Para a educação, eu recomendo o livro Help Me Eduque, do Rossandro Klingey, que é um dos maiores palestrantes da atualidade, né, um psicólogo que trabalha no programa de Fátima Bernardes. Por sinal, é o meu mentor, né, o cara que cuida da minha atividade como palestrante, como escritor, como pensador. E ele também tem um livro chamado O Tempo do Autoencontro, que acabou de ser lançado pela editora Planeta, que fala muito sobre a questão do autoconhecimento, daquela coisa da gente se preparar para entrar, e principalmente no tempo de pandemia, é importante. Eu recomendo esse livro. E vou olhar aqui para quem gosta de poesia, óbvio, o livro do Leminski, aquele livro lá que é Toda a Poesia do Leminski. Por último, são muitos livros, gente, o Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe é um escritor angolano que é radicado em Lisboa. Ele tem um livro chamado A Máquina de Fazer Espanhóis, que é incrível, que fala a história de um idoso que vai para, quando perde a esposa, ele vai para um asilo, e esse asilo ele tem as costas para o cemitério e a frente para o jardim. Então, nessa dinâmica da relação, ele fala bastante sobre a nossa compreensão como cidadão, como do bem viver. Então, o Walter Hugo Mãe é incrível, ele tem uma dinâmica assim maravilhosa. É muito livro, gente, eu não paro aqui em citações, mas o grande destaque que eu falaria era esse, O Tempo do Autoencontro, do Rossandro Klingey, e o Educated, que é a Menina da Montanha, da Tara Westover, que é uma biografia, e o 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Noah Harari. Obrigadão. Então, assim, Jaime, agora pode fazer assim, um recado final. Veja, muitos elogios, muita gente aqui está dizendo, Ana Selva, parabéns pela escolha do palestrante. Muita gente está dizendo isso, né, aqui, assim, porque exatamente está se sentindo muito contemplada com a tua fala, né, uma fala que traz vários elementos importantes sobre a juventude, sobre as juventudes, né, sobre os desafios que temos diante de uma pandemia, né, a gente já tinha desafios na sociedade, imagine agora, numa situação de pandemia. Então, as pessoas estão olhando muito fortemente também para essas possibilidades, como é que vai ser esse novo normal. Então, assim, eu acho que contemplou muito, né, todos os que estão aqui assistindo, e os comentários são muito prazerosos.
mas assim, eu sei do teu horário, então eu queria, Jaime, assim, que você desse um recado final aqui para a rede pública do teu estado, estudantes e professores, né, que eu disse assim, vou logo dizer que você é pernambucano, né, que a gente aqui valoriza muito. Eu acho que é uma conversa que a gente está tendo, a gente vem tendo várias conversas com professores, com gestores, e eu acho que é muito importante, né, essas conversas que também estamos tendo com os estudantes, e você veio a somar, né, com esse olhar, né, para todos os estudantes da rede, no sentido de perceber, né, os sentimentos que estão sendo vividos, mas de você acolher esses sentimentos, mas a partir daí você também buscar os porquês e perceber que não adianta só você ficar olhando e dizer que isso ou aquilo, mas também você fazer a sua parte nesse processo, né, de você buscar também ter autonomia nessas, vamos dizer assim, várias decisões que você pode tomar na sua vida. Né? Inclusive, um dos grandes desafios, Jaime, que a gente está vivendo agora, é o desafio mesmo da gente evitar o abandono escolar. Né? Por isso que eu te fiz aquela pergunta logo no início, porque a gente sabe que com esse tempo todo de suspensão de aulas, muita gente, às vezes, desanima, né? Como foi colocado aqui até numa pergunta, né? Muita gente acha que não tem mais nada a fazer nesse ano, então eu acho assim que ajuda muito nesse sentido de perceber, certo, essa possibilidade que todos nós, seres humanos, temos de fazer escolhas e de seguir os nossos caminhos, né? E que eu acho que isso é muito importante, né? Que a gente, de fato, não fique estagnado, que a gente, de fato, não dê por perdido, né? Que sempre é tempo, né? Como você coloca o caso da menina da montanha aí, que você instigou tanto todos nós a ler esse livro. Então, assim, eu queria que você aproveitasse, assim, teus momentos finais para poder dar esse recado, assim, que recado você queria dar para a rede pública, né, aqui do estado de Pernambuco, para todos nós, né, na verdade, para toda a sociedade, nem só para a rede, né, especialmente para a rede pública do estado, né, mas especialmente, assim, para os jovens, mas também para todos nós, profissionais da educação, nesse momento que a gente está vivendo. Está com Tá você. joia, tá joia, Ana. Primeiro de tudo, é preciso que a gente lembre, que a gente tenha consciência, que todos nós precisamos ter consciência de que nunca existiu uma geração com tanto potencial e capacidade de realizações como a geração atual. Se em algum momento você ouviu na sua vida de que o mundo hoje é pior do que era antigamente, de que as coisas hoje estão caóticas e etc., não acredite nessa narrativa. Quando você lê Homo Deus, do Harari, você vai ter acesso a vários números, a várias construções que mostram por que o mundo hoje é melhor do que era antigamente. Do ponto de vista prático, se a gente for falar em mortalidade infantil, até bem pouco tempo atrás, até a metade do século passado, e não faz muito tempo isso, a mortalidade infantil aqui no Brasil era de aproximadamente 30%. Em vários lugares do mundo era 30%. Isso quer dizer que 30% de nós não estaríamos aqui porque quando bebês ou quando crianças nós não teríamos conseguido continuar a nossa vida. A expectativa de vida humana, até bem pouco tempo atrás, também até metade do século passado, até menos de 100 anos, era de 45 anos, com menos de 50 anos. Isso não quer dizer que não existiam algumas pessoas que viviam mais. Óbvio que existiam. Mas a expectativa de vida do ser humano era muito menor. Nós quase que dobramos a nossa expectativa de vida no mundo. Isso quer dizer que o ser humano vem dominando algumas situações, inclusive no campo da doença, da longevidade, uma série de coisas, fazendo com que o mundo, a alimentação melhorou bastante. Ou seja, nós estamos vivendo mais. Por isso, nós vivemos em um mundo melhor. Temos mais informação hoje do que qualquer outra geração já teve. Como eu falei, nos últimos 5 anos, nós produzimos mais informação e conteúdo do que toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Ou seja, a nossa geração, quem está aqui agora,
tem o maior potencial de transformar o mundo, de construir um futuro melhor, de fazer o bem, de cooperar, de compreender os diferentes, como nenhuma outra geração jamais teve essa oportunidade. Então é muito importante que a gente entenda que por meio da tecnologia, por meio do conhecimento, nós podemos ser agente de mudança nesse mundo, como qualquer outra geração jamais pôde. Isso é muito importante. Mas só conseguiremos efetivamente fazer isso por meio do conhecimento. E onde é que está o conhecimento? Primeiro na escola, depois nas múltiplas possibilidades de aquisição de conhecimento que você pode ter. Como o caso lá que a gente falou que existem coisas que não se aprendem na escola, como os soft skills, que não se aprendem ali fazendo conta, nem respondendo questões. Se aprende no convívio. Pode até aprender dentro da escola, mas você aprende por meio da interação humana e pela possibilidade dos exemplos, observando pessoas boas que fazem coisas grandiosas. Então, o mais importante é que você não acredite nas narrativas que dizem que o mundo está pior do que antigamente, e por isso você se sente paralisado. A segunda coisa, e não menos importante, é que se em algum momento da sua vida você escutou frases como: você não vai dar para nada na vida, essa menina não presta, esse menino só quer perturbar, esse menino só pensa em dormir, esse menino só vive no YouTube, na Netflix, não pega no livro, esse menino não vai ser ninguém, olha só o que ele tá nessa escola aí que os professores faltaram na semana passada e aí ele não conseguiu fazer prova, ou nessa dificuldade de, às vezes, caminhar muito tempo, ou pegar 2 ônibus, 3 ônibus para estudar, para poder ter uma escola melhor. Com essa dificuldade toda, esse menino, essa menina não vai ser ninguém. Não escutem isso. Por mais, inclusive, que tenha sido dito por pessoas que vocês amam muito, pelos responsáveis, por amigos, por parentes, por vizinhos. Nunca deem ouvido quando alguém disser que vocês não vão dar para nada, como a gente fala muito costumeiramente no Nordeste. Porque você é dono do seu destino. Você pode construir uma vida diferente. Você pode ter os porquês diferentes daqueles porquês das pessoas que estão ao seu redor. Não importa se são familiares, se são amigos, se são as pessoas que estão o tempo todo com você, mas que têm porquês diferentes, que não te inspiram, mas você pode se inspirar em outros porquês e encontrar as suas próprias razões. Então, não acreditem se alguém falar que vocês não podem. Eu ouvi isso várias vezes. Eu ouvi que eu não era capaz. Eu ouvi que eu não conseguiria. Eu perdi o 6º ano. Fui reprovado uma vez. Eu tive dificuldades. Eu passei por situações difíceis. E ouvi muito que eu não seria nada. E eu não considero que eu sou alguma coisa porque eu me transformei em um executivo de uma multinacional, porque eu falo mais de um idioma, ou porque eu escrevi livros e um deles se transformou em best-seller. Eu me tornei alguém porque eu consegui dar um significado à minha vida e eu consegui ocupar o espaço que eu precisava no mundo, nesse mundo, para que eu pudesse não mudar a vida de muitas pessoas, mas se das 3, 6 mil pessoas que assistiram aqui hoje, uma delas se inspirou na minha história, uma delas decidiu continuar escrevendo, decidiu não desistir, não ir embora, não parar de estudar esse ano, dizer que pandemia o quê? Eu sou pernambucano. Meus ancestrais expulsaram os holandeses daqui, lutaram por cada pedaço de terra para que eu tivesse autonomia, viveram muitas dificuldades na época de Cruz Cabugá, quando nós tentamos nos tornar uma república. Nossos ancestrais lutaram muito para que nós
estivéssemos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Então, eu não vou desistir. Então, se uma pessoa decidiu ficar, decidiu terminar, e essa pessoa daqui a alguns anos me procurar e disser, Jaime, obrigado, você fez diferença. Tudo que eu fiz na minha vida, dos livros da Rua do Hospício, das músicas que eu escrevi no fundo da sala de aula do 7º ano do Paula Francinetti, do Grêmio Estudantil que eu participei no ETEPAM, da faculdade, das noites sem dormir, de tudo que eu me dediquei, já vai ter valido a pena, porque eu consegui mudar a vida de uma pessoa. Então eu falo para você, essa uma pessoa, e não para as 3.000 pessoas que estão aqui, que algumas delas talvez desistam, ainda não tenho encontrado o porquê. Se depender de mim, todas elas vão encontrar o porquê. Mas se uma só tiver encontrado na minha fala, tudo o que eu fiz valeu a pena até hoje. Tudo que os meus pais, os meus avós, os meus ancestrais lá atrás expulsaram os holandeses, que lutaram por um mundo melhor, por um país melhor, fizeram, já vai ter valido a pena. Porque talvez essa pessoa aí é que vai ser responsável para que o nosso Estado, o nosso país, a nossa vida seja uma vida melhor. Então eu conto com você. Jaime, muito obrigada. Olha, assim, a Secretaria da Educação e Esporte do Estado de Pernambuco, através da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação, né, que estou como secretária, a gente agradece muito, 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 assim, você estar aqui com a gente, você poder trazer essas palavras, vamos dizer assim, tão importantes, que eu acho que dão aquela vontade mesmo de você poder repensar mesmo até os sentimentos, mas percebendo que você precisa acolher para poder você mudar, né? E eu acho que esse processo, né? Porque é um processo mesmo, ele se faz assim, a gente podendo refletir sobre as coisas que vêm acontecendo, a gente poder refletir e reconhecer os desafios que nós temos, porque são desafios reais, mas a gente entendendo que esses desafios eles não podem, na verdade, né, obstacularizar o nosso caminho, né? A gente de fato precisa estar seguindo em frente. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que pelos comentários aqui todo mundo está muito feliz com a tua fala. Né? Eu acho que assim que contribuiu muito para todos nós, para o momento que a gente vive, com tantos desafios, né? Com ordens do dia, como você colocou. Então, tecnologia virou ordem, né, do dia para todos os governantes. E eu acho que você contribuiu muito para todos nós, né, especialmente para nós estudantes, para nossos estudantes, profissionais de educação. Né? E o fato de você ser pernambucano também para a gente é muito importante, porque é um exemplo, né, de um pernambucano que teve desafios e que expôs aqui os desafios que foram colocados na tua vida, mas que você conseguiu, certo, assim, ter os seus porquês, né, fazer essas questões e atrás desses porquês, buscar, né, com autonomia. Logicamente, veja, eu acredito que em alguns momentos tenha dado aqueles tropeços, né, e aí você tem que se recompor para poder seguir em frente, mas isso é ser humano, né? É assim que a gente se constitui, né? É a gente caminhar e a gente reconhecer também as fragilidades, mas a gente, né, buscar nossa interesse e seguir em frente. E com tanto apoio, né, como você disse, que um dos legados tão importantes é esse. A gente perceber que o contato, ele é muito importante, né? O contato humano, ele é muito importante. Né? A gente que às vezes estava tão ligado no WhatsApp da vida e de repente a gente agora está sentindo tanta falta, né, daquele toque, daquele abraço, e que a gente sabe que mesmo quando chegar o momento de voltar, ainda não vai ser possível, né? Porque a gente chega com novas regras em função de uma coisa maior que é a vida humana, né? Nesse momento que a gente ainda não tem, de fato, uma vacina. Então, assim, eu queria muito te agradecer, dizer assim que a Rede de Pernambuco aqui, ela te agradece,
pelas palavras, pelas reflexões. E eu acho, sim, que o que você trouxe hoje pode tocar mesmo muito mais de uma pessoa. Eu acho que, na verdade, acho que cada um vai dialogar, né, consigo próprio, com o seu coração, em todos os momentos, quando a gente que pôde escutar aqui essa tua história mesmo de vida e as tuas palavras. E com certeza também deixou um legado muito bacana. Acho que tem muita gente hoje aqui com muita vontade de ler alguns livros, viu? E eu acho que isso é bem legal, né? Você sair de uma palestra e com a vontade de, oh, poxa vida, eu quero ler esse livro, eu quero ler aquele outro. Eu acho que isso também é uma coisa muito, muito importante. Então, assim, aqui, enquanto Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, eu só queria te agradecer, Jaime, agradecer, né, esse teu, como eu disse a você no início, eu disse, Jaime, você me conquistou quando você disse assim, eu não quero falar para os estudantes, né, foi o que eu disse a Neuza, eu disse, Neuza, pronto, fechou, né, ele realmente, né, me conquistou, porque eu acho que é um momento de muita sensibilidade, quando a gente precisa, né, quando a gente percebe que a gente precisa estar alinhado com todo mundo, né, com não só os profissionais da educação, mas com os estudantes, porque cada um, do seu jeito, está passando por grandes desafios, né? E na hora que a gente consegue expressar esses desafios, isso já ajuda a gente a poder planejar como vencer os desafios, né? Então, assim, muito obrigada, né? Pernambuco está aqui, braços abertos para você, viu? Que você volte aqui um dia para poder comer um bolo de rolo com a gente. Com certeza. Visitar minha família e comer um bolo de rolo com vocês. Pessoal, obrigado, Ana, obrigado a todos vocês que fazem a Secretaria do Estado de Pernambuco. Continuem firmes e fortes. E gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco e espero que possamos nos ver e nos encontrar em breve presencialmente, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, Isabela. Você foi maravilhosa, né? Aqui garantindo acessibilidade, certo? Muito obrigada mesmo. A gente realmente assim, tem um trabalho aqui muito grande, né, na inclusão, na política de inclusão. Então, eu acho que a gente ter a Isabela aqui com a gente, dando essa amplitude para a gente, das nossas vozes, é muito importante. Né? Obrigadão, Bel. Você foi jóia. Pronto, gente. Valeu, né? Eu acho que agora a gente ficou com muita coisa aqui para refletir e para seguir em frente. Né? Vamos que Muito vamos, bacana. gente. E agradeço mais uma vez a todos os gerentes das regionais, todos os coordenadores da CGDE, né, pelo apoio na divulgação desse momento, né, que a gente entendia que era tão importante e a gente está aqui, né, vendo como ele foi gratificante, a gente poder ter, assim, escutar essas palavras que, de fato, vamos dizer assim, mexem com a gente no sentido positivo, da gente perceber, né, que os desafios vão acontecer sempre, mas a gente tem condições e força para vencê-los e seguir em frente, sempre em busca de porquês, não é isso, Jaime? Sempre vai ter um novo porquê. Nunca esses porquês, eles terminam. Mas eu acho que fica vamos dizer assim, esse recado para a gente. A gente já trabalha, Jaime, com projeto de vida nas escolas, né? Então, acho que é bem nessa perspectiva mesmo, da gente estar olhando para os sonhos, para esses projetos, para que eles possam fazer essa liga do que a gente vai se constituindo, né, enquanto pessoa humana ao longo da nossa história. Então, gente, muito obrigada. Jaime, valeu. Bela, valeu. Certo? Bom resto de semana para todos. Fiquem ligados no canal da sede. Tem sempre, certo, palestras interessantes para vocês, profissionais de educação, para vocês também, estudantes, certo? Estarem podendo, vamos dizer assim, escutar outras pessoas, escutar alguns esclarecimentos. É o nosso papel de estar junto com vocês, né? Mesmo que só tecnologicamente. Né? Valeu, então. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Obrigada, Dionísio, também, que ajudou aqui nos bastidores. É verdade. Dionísio e Isabela aí, obrigado. Gratidão, gente.